Olá, pessoal. Eu acho que eu já estou ao vivo. Então, deixa eu falar uma coisa com vocês. Ontem, né, publiquei aqui fiz uma live, né? É raro eu fazer isso, né? Mas eu tô até gostando, visto que estamos num período tão difícil, de um lockdown tão fechado, né? Tão, assim, assustador de uma certa forma, porque ninguém esperava que a gente recomeçasse novamente como foi o ano passado, né? Eu me lembro que em junho, julho, a gente estava nessa expectativa de que tudo bem, vamos fazer a nossa parte, né? Nós vimos gente até com um certo humor tentando resolver os problemas que estavam acontecendo, porque nós não sabíamos quanto tempo ia ficar. E geralmente, veja bem, quando tem essas grandes perturbações mundiais, que é como uma guerra, porque na realidade é uma guerra contra um inimigo secreto, um inimigo que a gente não vê, mas que a gente está aprendendo a conhecer. Eu me lembro que no ano passado, não retrasado, muitos astrólogos falaram sobre isso, sobre justamente essa grande perturbação mundial. Alguns dos astrólogos falaram vai ser um inferno, vai ser uma catástrofe, e é verdade. A gente já estava prevendo isso. A maioria dos astrólogos especialmente que fazem mundial, né? Tanto nos congressos, quanto que naquela época ainda em 2019 foram presenciais, final, né, do ano de 2019, todo mundo falou, nossa, vai ser difícil enfrentar 2020, porque a perturbação que vai aparecer, como uma terceira guerra mundial, ela vai mudar para sempre o sistema econômico e social, a estrutura econômica social. Eu acho que eu estou ao vivo, sim. Então, não sei, pode ser que sim, não sei, porque de vez em quando eu faço umas bobagens aqui com essas transmissões, porque eu tinha mais hábito de fazer direto no YouTube. Aqui está escrito ao vivo, mas eu não estou vendo nem os minutos, não sei. Continua, estamos chamando seguidores, ok. Vamos ver se isso está certo ou não. O que eu fiz? Eu inclusive estou recebendo muitos posts de pessoas falando de coisas bem catastróficas, né? Que estão acontecendo e que vão continuar acontecendo. Então, vou baixar um pouquinho aqui. É isso. E aí me perguntam como astróloga, o que é que eu acho, o que eu não acho, né? Ok, Alegra. Eu conheço você, que linda. Que bom. Então, e na realidade eu sei que eu normalmente no fim do ano, comecinho de cada ano, no final do ano anterior, eu costumo escrever previsões, né? Há mais de 20 anos, desde o ano 2000, eu escrevia previsões diretamente. Oi, minha querida. Oi, Pisciana, bonitinha. Que bom que você está me ouvindo. Então, vamos ver se vai ter mais gente querendo ouvir, né? Porque depois isso fica gravado, eu mando lá pro meu canal do YouTube e também dá para vocês comentarem. Inclusive sobre o videozinho de ontem. Tem um comentário aqui que depois eu vou fazer. Mas o que eu fiz? Eu fui olhar novamente o mapa do Brasil, porque a gente fez o mapa do ingresso recentemente, eu fiz, né, com 2 astrólogos, para a CNA, Central Nacional de Astrologia, e examinamos o que aconteceu no ingresso com o mapa do Brasil. Sabíamos que o ingresso pegaria Plutão, que está no mapa do Brasil na casa 2. A casa 2 se opõe à casa 8, né? Então a gente fala de valores, de falta de dinheiro e fala das mortes, casa 2 e casa 8. Isso em mundial também, cemitérios, mortes, né? Essas todas estavam muito salientados já no início, né, do ingresso do Sol. Vênus estava ali. O que me fala Vênus?
Você poderia dizer que tem menos mortes porque tem Vênus, né? O ingresso normalmente... Ok. No ingresso, normalmente, o que acontece? Acontece que marca, é como quando a gente entra numa casa nova. E como estamos iniciando o ano novo solar com o signo de Áries, como sempre, com a 0 de Áries, né? Nós estamos num ponto de equilíbrio, né? Equilíbrio entre o lado eu e o tu. Entre como eu me relaciono, eu comigo mesmo e você com a outra pessoa. Sim, eu falei sobre a CNA, astrologia. Agora estou pertencendo à nova diretoria, fui convidada para ser vice-presidente, mas é uma associação nacional de astrólogos que já existe há muito tempo e que também aumentou muito nesse último ano, especialmente com os congressos e os circuitos online, os webinários, etc. Aliás, eu vou fazer um webinário sobre Saturno em junho, fiquem atentos. Tá? Fui convidada para palestrar sobre Saturno e olha, eu já tenho bastante experiência desse Saturno, tá? Porque eu sou velhinha, então cada vez que a gente muda de ciclo, né, depois de cada 29 anos, a gente acaba aprendendo muito com esse Saturno. Mas voltando ao mapa do Brasil, alguém me perguntou por que você não usa o mapa do descobrimento. Porque, na realidade, quando descobriram a Terra Brasilis, não existia como nação. Então, a maioria dos astrólogos está considerando a data do 7 de setembro de 1822, que, aliás, era um sábado, às 16 horas e 05 minutos. É um horário que foi corrigido. Eu me lembro que no início, há muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar, nos anos 90, final de 80, 90, a gente usava o horário de 14h20, depois foi corrigido, né? Oi, Jaque, querida. Então, foi corrigido, inclusive, por astrólogos renomados, entre eles o meu mestre, o Antônio Facciolo Neto. Então, eu utilizo essa data, mas parece que há também um outro mapa, que é o mapa da princesa da Leopoldina, que uma colega nossa, a Hanna, junto com o Alexandre Schutt, fizeram também, tem live, se vocês forem olhar no site do Alexandre, que agora é o presidente da CNA. Então, eu prefiro usar esse mapa. Não tem uma grande diferença, mas como às vezes os graus são importantes, quando a gente faz uma previsão anual, um grau antes ou um grau depois, isso modifica às vezes a data do acontecimento. Mas eu vou voltar a falar sobre exatamente o mapa do Brasil. O que está acontecendo nesse momento? Não esquecendo que o Brasil tem o Sol em Virgem, na cúspide da casa 8, Mercúrio está na casa 8, também em Virgem, o meio do céu é Escorpião que tem Marte domiciliado, porque ele estava a 3 graus de Escorpião na casa 9, casa da justiça, Escorpião que significa poder. Dá para entender? O regente da casa 8, que em astrologia mundial é o governo central, é a representação de quem nos comanda naquele momento, da equipe que comanda, não necessariamente o Sol, né? Fixa o título do bate-papo. Eu não sei fazer isso, amor. Depois tocar o título e aparecer a opção fixar no comentário. Bom, você vai me ensinar isso, já que porque você é boa nisso. Eu entrei assim meio de gaiata ontem também. Fixa o título do bate-papo. É só escrever nos comentários. Ah, entendi. Então é um bate-papo sobre os acontecimentos atuais. Ok. Eu não sei. Agora eu botei, mas eu acho que eu não fixei. Bom, vamos fazer isso. Na próxima vez você me ensina, tá bom, coleguinha adorada?
Então, aí eu estava falando que é muito importante que ao você olhar o mapa, você tem que olhar que o Brasil nasceu como nação, ele se identificou como nação, né? É como quando a gente olha o mapa da Itália, né? Eu sou italiana, 2 de junho, o que foi? Quando a República Italiana surgiu, mas existe uma outra que foi a unificação da Itália. Então, todas essas coisas fazem com que nós temos mapas diferentes. Temos o mapa da República também, que podemos olhar, que também, gente, também é Escórpio. Olha como esse país é forte em ressurreição. Parece que nós chegamos no fundo do poço e depois a gente consegue ressurgir das cinzas, exatamente com uma força incrível, que eu chamo isso da força da Fênix. Mas, voltando ao mapa do Brasil, o Plutão, que na época do descobrimento não era conhecido, infelizmente caiu no mapa na casa 2, que é a casa do dinheiro. Daí vem toda essa coisa de roubalheira, de dinheiro embaixo do pano, dinheiro que não aparece, de manipulação, de que o governo está sempre tentando se apoderar daquilo, do numerário, do dinheiro que o Brasil ganha, tá? É muito interessante isso, porque quando vocês conseguem ver como isso atrapalha o nosso desenvolvimento como país, também nós percebemos que tem uma espiritualidade enorme dentro desse país e uma capacidade de ressurgir das cinzas único. Tá? Então é um potencial que nós devemos ajudar. Nós estamos enfrentando um período de grande mortandade. O Brasil nunca teve guerra. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu nasci no final da Segunda Guerra Mundial. Eu cheguei no Brasil e eu via o Brasil um país abençoado. Nunca teve guerra, quase não tem terremoto quando acontece, são muito mais de assentamento, né, de terra do que de outra coisa. Grandes. Sim, agora, porque o tempo está um pouquinho mais drástico, né? Nós sabemos que por causa do aquecimento global, nós temos furacões, temos isso. Mas não é um país que passou por grandes problemas. Gente, grandes destruições, que nem aconteceu na Europa na Segunda Guerra. Já teve destruição na primeira, mas a segunda foi terrível, né? Então, eu sempre vi o Brasil com essa capacidade de ressurgir das cinzas. E eu quero que vocês tenham esse entendimento, tá? De que a gente vai superar esse momento. Eu vou te falar de mais alguma coisinha. Quando a gente olha o mapa, né, a gente vê que Urano e Netuno estavam em conjunção no signo de Capricórnio, na casa 11, que é a casa do Congresso. Casa onde se fazem as leis. Por que tem esse Netuno? Esse Netuno, ele deixa as coisas muito confusas, muito pouco claras. Isso, pouco claras. E também há muito radicalismo dentro do nosso Congresso, né? Então há pouco diálogo. O diálogo não se faz de uma maneira educada, como é que eu poderia dizer? A busca da compreensão tem que ir em direção ao Brasil e não eu contra você. Infelizmente, isso acho que sempre vai acontecer. E essa tendência para a esquerda também, para o lado, né, dos partidos de esquerda, também tem relação com Netuno e Urano. Netuno é o planeta que rege o socialismo e o comunismo. Muitas revoluções foram feitas em nome desse Netuno. Por quê? Porque Netuno é o planeta do sonho, ele é o planeta utópico, ele te fala daquilo que você desejaria que fosse. O quê? Todo mundo bem, todo mundo se dando bem na vida, né? Não ter pobres e ricos, né? Ter mais igualdade social, isso é uma ideologia, mas não é, infelizmente, a realidade. Por quê? Porque esses dois planetas estão quadrados com Plutão, e quando alguém pega o Plutão como sendo o arquétipo do poder, aí a coisa fica feia.
eu sempre falei que lá no meio do céu do Brasil, aliás, sempre se encaixam pessoas muito inerentes, ou aquele Marte que está lá, e nós já tivemos militares, ou ao Escorpião, que é que são pessoas que têm um perfil de manipulação e de poder, o gosto pelo poder. Quando a pessoa chega lá, pegou o poder, aí é que entram os problemas. Uma coisa importante do mapa do Brasil é que o brasileiro, que é representado no mapa do Brasil com a Lua, tá? Então nós representamos o presidente como o Sol e o povo como Lua, mas o ascendente também é como nós nos mostramos aos outros, como o Brasil se mostra para os outros, o país do futuro. Ai, que futuro, né? Poderia ter solidariedade, podia ter mais igualdade, podia ter mais fraternidade, mais respeito e também um desejo de conhecimento maior. É um país que pode desenvolver cientificamente, um país de pessoas que têm muita capacidade. Mas, infelizmente, o que a gente mostra? Olha o que tem na casa 7, Vênus em Leão, país do oba-oba, que mostra só a parte do feminino, muitas vezes de forma pejorativa, né? As nossas mulheres são vistas de forma pejorativas do lado fora do Brasil. Então, essa já é uma característica do país. Então, como é que nós podemos mudar isso? Mostre o lado acolhedor, o lado alegre, o lado bonito desse país, que acolhe pessoas de todas as raças, inclui todas as pessoas, de qualquer raça, religião, sempre teve isso. Nós temos que evitar o radicalismo. E agora, olhando para aquilo que está acontecendo agora no céu, eu fiz uma progressão lunar que a gente faz também, sabe, de país, além de fazer da pessoa, né? Para a gente fazer uma previsão anual, a gente sempre olha. O que eu estou vendo que nós teremos mudanças importantes e benéficas só depois de julho, ou seja, no segundo semestre. E que o mês de junho, julho, vão ser meses de modificações e de mudanças, tá? Especialmente julho, tá? Porque Urano vai fazer uma conjunção com a Lua do nosso mapa, e a Lua representa o povo, e Urano é o planeta das rebeliões. Ai, ai. Então eu vejo isso, que a partir de maio, junho, essa Lua avançando pela casa 8, ela vai trazer mais, as pessoas vão ficar mais acirradas nas suas deduções, na forma como elas se expressam, né? Porque casa 8 é uma casa de Escorpião e é uma casa radical, é uma casa onde não tem meia medida, né? Onde existe ódio. Então, precisamos tomar cuidado, porque nós temos nessa casa 8 exatamente Mercúrio, que é o planeta da comunicação, de como a gente se comunica. Bom, e vai estar atiçado, né? Atiçado. Mas vamos falar dos trânsitos, porque quando a gente fala do trânsito planetário, a gente também está falando de uma energia mais atuante e que é mais fácil de ser verificada. Por quê? Porque isso tem relação com o lugar, como estão os planetas no céu, assim no céu como na Terra. É o macro e o micro. Olha o Pai Nosso aí, assim no céu como na Terra, né? E com o ingresso do Sol e Vênus em casa 2, em conjunção com Plutão, problemas financeiros, o trabalho, como eu ganho meu dinheiro, tá uma coisa difícil. Bom, uma outra coisa que eu vejo é Marte, que como ele entrou, ele faz um trânsito muito rápido, em abril ele vai sair lá para o dia 22 de abril, mas ele está em conjunção com a Lua Júpiter, porque o Brasil tem conjunção Lua Júpiter. Eita, povo alegre! E não é só alegre, não.
Geralmente, o povo brasileiro é otimista, ele faz piada de tudo. Gente, a gente está perdendo isso, que é uma qualidade enorme do nosso povo. Falo nosso porque eu fui adotada pelo Brasil, fiz questão de ter a dupla nacionalidade, porque eu fui adotada por esse país que eu amo, né? Então, e aí, esse Marte ainda está em conjunção com a Lua. Ele está até o final do mês, até o dia 2, assim, nós ainda vamos enfrentar muitos embates, muitas brigas, muitos bate-boca. Isso também dentro do seu ambiente doméstico, não é só pode ser na rua, pode ser que você saia, você está com a máscara baixada e alguém vem brigar com você, por que não? Né? Isso também acontece. Marte é um planeta rápido, ele está passando rapidamente no signo de Gêmeos, então tomar cuidado. Só que Gêmeos se opõe a Sagitário, que são as leis. Olha a agressividade contra o STF, quer dizer, contra o STF ou contra o juiz, né, que representou a Lava Jato, etc. Então, nesses dias, devemos prestar o dobro da atenção, o dobro, aquilo que a gente pensa. A minha mãe falava, põe um copo d'água na boca, conta até 10 e depois responde. Eu sempre tive uma resposta muito rápida, mas realmente, e eu vejo o mês de abril, se eu avançar aqui do mês de abril até o dia 4 de maio, esse mês de abril vai ser bem tenso, bem tenso. Muitas quadraturas, muita oposição, tá? Vai ter oposição, sim, com o quê? Com o Congresso. Então pode ser que sejam muito bate-bocas lá no Congresso, certo? E nós, filhos dessa pátria amada, teremos que aguentar e talvez, né, entender por que é tão confuso compreender essa política brasileira. Uma outra coisa que eu vejo é quando ingressou Júpiter e Saturno ingressaram em Aquário, isso foi no começo do ano, final de dezembro, no finalzinho de dezembro de 2020. Então, entramos agora com esses dois planetas que saíram de Capricórnio, onde eles estiveram durante Júpiter 1 ano e Saturno 2 anos e meio. Então ingressaram os dois, pai e filho, né? Do ponto de vista arquetípico que eles representam, um te dá as oportunidades e o outro fala, mas não vai ser tão fácil assim, nada vai cair do céu. Então o que a gente tem que fazer? Arregaçar a manga se você quer realmente modificar a tua vida. Se você realmente quer que aquilo que você faz, refaça, se adapte, use a criatividade e tente remar até chegar na praia, tá? Esse é um conselho. Ao mesmo tempo, eu vejo Júpiter como sendo benéfico, porque ele é benéfico. Todo mundo fala assim, mas ele é uma lente de aumento, que aumenta tudo que tem de ruim. Claro, olha aí, a gente tá vendo, né? Nunca estivemos tanto quanto essa pandemia tão grande, números enormes, né? Mas há muita solidariedade. Eu vejo gente assim se unindo para distribuir alimentos, para ajudar cesta, para ajudar, para mesmo através da internet. Por quê? Porque o Aquário é um signo de tecnologia, de ciência. Eu acredito que nos próximos 2 anos e meio a presença de Saturno nesse signo, 2 anos e meio, né? Porque depois ele entra em Peixes, ele vai ajudar a ciência a encontrar muitas soluções para que nós consigamos reverter esse quadro negativo que está destruindo o nosso planeta. Mas vai depender de todos, não vai depender só de mim, nem só de você. Porém, a gente fala... Eu fico assim, muito danada da vida, porque eu tenho ascendente Aquário e Mercúrio em Aquário. Então, eu vejo uma coisa errada e eu fico muito irritada com isso. Das pessoas que não faz reciclagem porque não conseguem mudar de hábitos. Jogam coisa na rua porque não sei o quê. Eu já vi máscara jogada na rua.
Meu, juízo. Como que você faz isso? É uma coisa que me revolta um pouco, mas eu sei que é uma capacidade minha, assim, aquariana, de ficar olhando e saber que aquilo vai fazer, né? Se você ficar jogando coisa na rua, você entope os bueiros, eles vão entupir, depois chove, e aí vai a água abaixo, e o morro, e é a casa que cai. Gente, precisamos aprender, né? Precisamos aprender. Mas o Júpiter está trazendo também essa coisa de exagerar. Tá? Então o mundo inteiro está olhando o Brasil e fala, coitados do Brasil. Bom, agora eu te pergunto e quero que você reflita, você pode escrever ali, com educação, tá, gente? Porque eu estou sendo educada. Você acha que o colapso na saúde, no SUS, saúde que é a maioria do povo, foi implantado agora nesse governo ou ele está vindo dos governos anteriores? Reflita. O que melhorou na saúde nos últimos anos, nos governos anteriores? O que foi feito? Se os hospitais não têm oxigênio, não têm UTIs, não tem médico suficiente, é porque não foi investido nada nisso. Como não foi investido diretamente na educação, que são duas coisas que vão juntos. Junto, a educação melhora a saúde. Então, eu quero que você reflita sobre isso. Não estou defendendo o governo atual, porque também está fazendo muitos erros. Erros de julgamento, precipitação, às vezes não se entendem. Mas nós estamos enfrentando uma situação que nunca ninguém enfrentou antes. E o povo, do jeito que o povo é muito otimista, porque o povo brasileiro é otimista, ele sempre acha que aquilo vai se resolver, né? Deus é brasileiro, vai nos ajudar, né? Mas o papo é argentino. Né? Então prestem atenção. Então eu vejo isso, que Júpiter está dando para nós exatamente essa pitada. Vocês têm oportunidade, sejam criativos, vocês conseguem. Brasileiro é criativo, brasileiro vai conseguir. Uma outra coisa, e aí eu vou falar do Saturno, porque se Júpiter já está transitando na primeira casa do Brasil, Saturno ainda está na 12. E Saturno é o dono do esqueleto, da morte. Ele é um planeta que fala da nossa estrutura material quando o nosso espírito toma o corpo físico. Né? Na Cabala, essa árvore da vida que está aqui atrás de mim, é que eu estudo há mais de 20 anos, 30 anos, sei lá. Eles te ensinam isso, que o primeiro planeta onde o espírito busca a cristalização da matéria e recebe, a partir de Urano, ele recebe a missão de vida, o zodíaco que ele vai precisar trabalhar, o mapa natal que ele vai precisar trabalhar, mas é em Saturno que ele recebe o karma. Nós, na Terra, temos um karma coletivo. E quando a gente se estrutura, essa estrutura é o nosso esqueleto, aquilo que nós vamos deixar aqui na Terra, né? Plutão vai trabalhar na parte da matéria que se decompõe e vai sobrar o esqueleto. Vocês já viram, às vezes, o cabelo, as unhinhas, né? Não sei se vocês já viram exumar pessoas para depois botar naqueles ossuários. Então, nós estamos com Saturno na 12. A casa 12 é a casa do karma. É a casa dos hospitais, é a casa das prisões, é a casa, Quando a gente fala casa, a gente está falando de área de atuação. Área onde o planeta se manifesta com sua própria energia. E a energia de Saturno é uma energia de restrições, é uma energia de puxar o cinto, de ter dificuldades. Bom, mas ele também vai nos ajudar a crescer.
ele vai entrar, praticamente vai alcançar um pouco a primeira casa, porque ele chega perto pertinho de Peixes e depois ele vai voltar. Eu vejo realmente uma grande mudança que pode ocorrer a partir de julho, tá? E aí, janeiro virá. E janeiro virá com Saturno na primeira casa. E nós vamos nos tornar todos mais conscientes de nossa responsabilidade. Então, gente, eu vou encerrar, tá? Porque na realidade eu nem, né, como a Jaque me falou, minha colega adorada, ela me falou, você devia ter escrito sobre o que você ia falar. Eu não sei fazer isso, né? Porque eu sempre faço isso lá diretamente no meu canal do YouTube. Graziella Somaschini Marratini, vocês vão achar. E vou postar isso aqui também. Mas eu realmente vou aprender. Ela vai me ensinar, eu vou aprender. Aprendo tudo. Eu tenho uma idade, sou da terceira idade, quase quarta, eu acho. Mas eu tô assim, descendo já a rampa. O que me permite também ter atrás de mim experiência de vida. Né? Eu tive uma infância boa, apesar de ter crescido num país destruído pela guerra. Eu nasci pertinho de Milão, né, na região, e bombardeada, destruída, sem dinheiro, com criança na rua pobre, enfim. É aquilo que vocês veem nos filmes, se é que vocês gostam de ver. E até os 14 anos eu realmente não tive grandes dificuldades. Eu era uma criança feliz. Meu pai veio para o Brasil, atrás da minha irmã, que tinha vindo para o carnaval, a convite de uma amiga, conheceu o Brasil, se apaixonou por um carioca, casou e trouxe a família inteira. Meu pai trouxe a família inteira. O Brasil era o país do futuro, era uma beleza de país. Né? O país que, depois da guerra, da Europa destruída, se chegar aqui, você olha aquelas praias de Copacabana, qualquer um queria vir morar para cá. Eu estou falando dos anos 60, tá? Então, eu vejo que o Brasil fica muito na promessa, né? Eu não sei quem é que quer participar. Rosade, eu não sei quem é você, bem, para te deixar participar. Mas já está quase terminando. De qualquer maneira, amanhã eu vou fazer outro videozinho. E aí nós vamos falar do que a astrologia nos ensina a respeito do quê? Do que as grandes conjunções, como elas se desenvolvem. Botei agora para carregar, porque eu acho que eu não percebi que estava descarregando. Então, quando a gente faz o desenvolvimento das grandes conjunções, a gente está vendo o que vai acontecer no mundo, no planeta Terra. É claro que quando a gente vê depois alguma coisa, a gente não vai conseguir necessariamente entender em que país, porque aí a gente teria que fazer os mapas de vários países. Existe sim um programa que olha assim o desenvolvimento e te mostra as linhas onde caem certas conjunções, certas configurações planetárias, tá bom? Então amanhã eu vou tentar fazer nesse mesmo horário, depois do almoço, lá pelas 2h30, e aí eu vou colocar o título, tá? Vou colocar ali de que assunto se trata, porque eu adoro compartilhar com vocês o conhecimento, né? Mas eu tô meio inexperiente nessa parte da tecnologia, mas eu tô aprendendo. Já aprendi muito sobre o Zoom, né? Eu dou aula online, tenho aula, tô dando, meu curso de astrologia básico está muito legal, e vou dar o mês que vem um curso de tarô também. Tá? E entrem lá no meu canal, tá? Canal do YouTube, Graziella Somaschini Marratini. Muito obrigada pela escuta, tá? Depois vocês podem rever isso daqui, conversar, comentem, critiquem também, sugiram também. Vocês podem fazer sugestões sobre assuntos de astrologia. Vou ficar feliz em compartilhar com vocês. Obrigada.